galera, tudo bem? Nesta aula nós vamos estudar multiplicação de matriz. Nós vamos iniciar com um caso real, tá? Uma situação real. Então, nós temos aqui uma tabela que está mostrando o desempenho das equipes do grupo E na Copa do Mundo de 2015 de futebol feminino, tá? Então, aqui no caso, o Brasil teve 3 vitórias, né? 0 empates e 0 derrotas. Coreia do Sul, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Costa Rica, 0 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Espanha, 0 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E tenho aqui a tabela do quantidade de pontos que ganha em cada situação. E com vitórias ganha 3 pontos, com empate ganha 1, com derrota não ganha pontos, né? 0. Então, o que nós queremos saber aqui? O total de pontos de cada equipe, tá? Então, para eu saber o total de pontos, eu vou ter que somar, né, todos esses pontos aqui para ver o total. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou multiplicar a quantidade de vitórias pela quantidade de pontos que equivale a vitórias. Se eu só tenho 3 vitórias, 3 vezes 3 pontos, né, vai me dar a quantidade de pontos que o Brasil ganhou com essas vitórias aqui. 3 vezes 3, 9. Empate não teve nenhum, 0 vezes 1 empate, né, 0 vezes 1 ponto do empate, 0. 0 vezes 0, não teve derrota, 0. Então tá aqui, ó. 3 vezes 3, né? Mais 0 vezes 1, mais 0 vezes 0. Aqui vai dar tudo 0, então 3 vezes 3, 9. O Brasil teve 9 pontos. Agora, a Coreia do Sul teve só uma vitória, então 1 vezes 3, 1 vezes 3, né? Teve um empate, 1 vezes 1 ponto, 1 vezes 1 ponto, e uma derrota que não vale nada, 0, 1 vezes 0. Então, aqui deu 0, aqui vai dar 3, mais 1, né? 1 vezes 1, vai dar 4. Então, 4 pontos teve a Coreia do Sul. Agora, a Costa Rica, 0 vezes 3, né? Não teve vitória, então não vai ter ponto, vai dar 0. 2 empates, 2 vezes 1. 2, né? 2 vezes 1. 1 vezes 0, né? Porque teve uma derrota, mas não vale nada, então 1 vezes 0. Então, vai ficar 0 aqui, 1 vezes 2. A Costa Rica teve 2 pontos, tá? Agora, Espanha. Espanha não teve vitória, 0 vezes 3, né? 1 empate, 1 vezes 1, né? E 2 vezes 0 das derrotas. Então, 0 aqui, 1 vezes 1, 1. Tá? Então, a gente já sabe quantos pontos teve cada equipe, tá? Então, foi uma solução usar a multiplicação de matrizes para descobrir a quantidade de pontos que obteve cada equipe. Agora, observem uma coisa importante, que para eu conseguir fazer uma multiplicação de matrizes, eu tenho que ter, na primeira matriz, se o número de colunas da primeira matriz for 3, que é o caso aqui, ó, 3, né, 3 colunas, eu tenho que ter o mesmo número de linhas na outra matriz, ó, 1, 2, 3, né, 1, 2, 3, 3 linhas, tem que ter 3 colunas na primeira e 3 na segunda. Se for 4 colunas, tem que ter 4 linhas na segunda. Tem que ser sempre assim para poder multiplicar. Então, aqui nós temos a matriz, eu reproduzi ela aqui no formato que a gente está trabalhando, né? E a segunda matriz, a B, aqui, tá? Então, o resultado ficou essa matriz aqui, 9, 4, 2 e 1, ok? Agora, vamos ver o que eu acabei de falar sobre a multiplicação, sobre poder fazer a multiplicação, né? Só é possível se o número de colunas de A, tá? Da primeira matriz, o número de colunas, for igual ao número de linhas de B. Tá? Então, nessa situação, colunas de A e linhas de B têm que ser iguais. Então, vamos ver aqui a relação que existe entre os tamanhos das matrizes. Ó. Por exemplo, essa matriz que a gente estava trabalhando. 4 por 3. 3 por 1, a B. Então, para multiplicar elas, ó. Se essa aqui tem 3 colunas, que o segundo valor é coluna, né? 4 linhas por 3 colunas. 3 linhas por 1 coluna. Se o número de colunas é igual ao número de linhas da segunda, posso multiplicar. Agora, observe mais um detalhe. Para eu saber o formato da matriz resultante, né, do produto, eu vou usar as linhas da primeira matriz, no caso aqui são 4, e a quantidade de colunas da segunda matriz. Então, sempre vai ser assim. A matriz resultante vai ter o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. Então, no caso aqui, 4 por 1. 4 por 1. Tá? Sempre vai ser assim. Então, eu já posso saber de antemão qual o formato da matriz resultante. Vamos ver no exemplo 2. Nesse exemplo aqui, nós temos uma matriz 2 por 3, né? 2 linhas e 3 colunas, né? E para multiplicar com uma matriz de 3 linhas por
duas colunas. 3 linhas por 2 colunas. Então, se eu tenho o número de colunas igual ao número de linhas, eu posso multiplicar, tranquilo. Agora, para eu saber qual é o formato, vou pegar o número de linhas de A da primeira matriz, que é 2, e o número de colunas da segunda matriz, que também é 2. Então, vai ficar uma matriz 2 por 2. Eu já sabendo isso, eu posso montar aqui minha matriz, deixar os espaços para eu colocar o resultado. Ó. Vou precisar de 4 valores. Como é que eu vou saber agora, como é que eu vou calcular isso aqui? Para eu saber o valor que vai na primeira linha e na primeira coluna, eu vou pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna, tá? Eu vou colocar aqui. Para eu saber o valor que vai na primeira linha e segunda coluna, eu vou pegar a primeira linha e multiplicar pela segunda coluna. Então, sempre assim, tá? Para saber o valor que vai na segunda linha, ó, tá vendo? Segunda linha e primeira coluna, né? Aqui, eu vou pegar a segunda linha e multiplicar pela primeira coluna, para saber esse valor aqui. Para saber o que vai na segunda linha e na segunda coluna, eu vou pegar a primeira linha e multiplicar pela segunda coluna. Então, sempre assim. Agora, vamos ver a multiplicação como faz. Então, como a gente fez lá no outro, né? Vamos rever aqui. Eu vou pegar como se eu pegasse esses valores aqui dessa linha e girasse em sentido horário e eles ficassem de pé aqui. Então, aqui ficaria 1, 3, 2, 1, 3, 2. E multiplicasse assim, né? Então, 1 vezes 3, 1 vezes 3. Isso aqui eu tô pegando a primeira linha e a primeira coluna para colocar aqui. Então, 1 vezes 3, agora 3 vezes 4. Então, primeiro valor pelo primeiro, segundo pelo segundo, 3 vezes 4, terceiro pelo terceiro, 2 vezes 1. Nessa ordem, tá? Sempre 1, o que mesmo que for aqui, se é o terceiro aqui, é o terceiro lá. 2 vezes 1, 2 vezes 1. Então, resolvendo aqui, né, que dá 3, 12 mais 3, 15, mais 2, 1 vezes 2 aqui, 17. Tá? Então, soma cada uma das multiplicações. Então, 17 vai ser o valor que vai aqui no primeira linha e primeira coluna. Já coloquei aqui 17. Agora, vamos ver o valor que vai aqui, ó. Primeira linha ainda, mas na segunda coluna. Primeira linha vezes a segunda coluna. Então, 1 vezes 0, 1 vezes 0, 3 vezes menos 2, 3 vezes menos 2, 2 vezes 6, 2 vezes 6. Então, resolve aqui, aqui dá 0, aqui dá menos 6, né? Mais vezes menos, então 2 vezes 3, 6, menos 6. Aqui dá 12, né? Então, o sinal diferente diminui, 12 menos 6, 6. Positivo, porque o sinal do maior é positivo, tá? Então, esse é o valor que vai na primeira linha e segunda coluna. Vai aqui, né? Então, 6, tá aqui ele. Agora, o valor que vai na segunda linha e na primeira coluna. Então, vou pegar a segunda linha e multiplicar pela primeira coluna. 0 vezes 3, 0 vezes 3. 5 vezes 4, 5 vezes 4. Menos 1 vezes 1, menos 1 vezes 1. Então, aqui dá 0, aqui dá 20, né? 20 mais, aqui vai dar menos 1, 1 vezes menos 1. Então, se eu tenho menos 1 aqui e positivo aqui, 20 menos 1, 19. Então, o valor que vai aqui na segunda linha e na primeira coluna vai dar 19, tá? Então, segunda linha multiplicado pela primeira coluna vai aqui 19. Agora, o valor que vai na segunda linha, mas na segunda coluna, tá? Então, vou pegar a segunda linha e multiplicar pela segunda coluna, que vai aqui. 0 vezes 3, 0 vezes 0, 0 vezes 0. 5 vezes menos 2, 5 vezes menos 2. Menos 1 vezes 6, menos 1 vezes 6. Então, aqui dá 0, 5 aqui vai dar 10, menos 10, né? E aqui menos 6. Então, se vai ficar dois sinais iguais negativos, então eu posso somar, vai dar 16. Como eles eram negativos, fica menos 16. Então, o valor que vai na segunda linha e segunda coluna, que eu multipliquei a segunda linha pela segunda coluna, vai dar menos 16, que eu já coloquei aqui. Viram, então? Vamos ver o terceiro exemplo. Então, nesse exemplo aqui, a gente já tem 3 colunas na segunda, ó. Então, eu tenho 2 por 3 aqui, 2 linhas por 3 colunas. E aqui eu tenho 3 linhas por 3 colunas. Se eu tenho o número de colunas aqui igual ao número de linhas aqui, eu posso multiplicar. Agora, eu preciso ver o formato para ficar mais fácil para eu resolver. Já posso montar daí a matriz resultado com os espacinhos, né? Então, que formato vai ter? A quantidade de linhas da primeira, ó, 2 linhas. E a quantidade de colunas da segunda. 3 colunas, tá? Então, aqui eu vou precisar de 6 valores.
Então, para eu calcular o valor que vai na primeira linha e primeira coluna, eu vou multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Então, 1 vezes 1, 1 vezes 1. 3 vezes 2, 3 vezes 2. 2 vezes 4, 2 vezes 4. Tá? Então, aqui 1, aqui 6, aqui 8. Somando os três valores, 15. Tá? Então, vai 15 aqui, já coloquei aqui. Agora, quero saber o valor que vai na primeira linha ainda, né? Só que na segunda coluna. Então, eu vou pegar a primeira linha e vou multiplicar pela segunda coluna. Tá? Então, vai ser 1 vezes 3, 1 vezes 3. 3 vezes 5, 3 vezes 5. 2 vezes 0, 2 vezes 0. Tá? Então, 3, né? 15 aqui, 18, né? Então, o valor que vai na primeira linha e segunda coluna é 18, tá aqui, ó, tá? Agora, ainda na primeira linha, quero saber o valor que vai na terceira coluna, tá? Na primeira linha e terceira coluna, aqui. Então, vou multiplicar a primeira linha com a terceira coluna. 1 vezes 6, 1 vezes 6. 3 vezes 1, 3 vezes 1. 2 vezes 2, 2 vezes 2. Multiplica aqui 6, aqui 3, aqui 4, somando tudo, 13, tá? Então, 13 é o valor que vai na primeira linha e terceira coluna, ó. Primeira linha e terceira coluna, esse aqui, né? Agora, nós vamos ver na segunda linha os valores. Então, vou pegar a segunda linha, para saber o que vai aqui, que é a primeira coluna, eu vou multiplicar com a primeira coluna. Então, a segunda linha vezes a primeira coluna, tá? Então, 0 vezes 1, 0 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 2, 1 vezes 4, 1 vezes 4. Aqui dá 0, 10 mais 4, 14, né? Então, o valor que vai na segunda linha, na primeira coluna, que é aqui, 14. Então, tá aqui o 14. Agora, na segunda linha e na segunda coluna. Então, vou multiplicar a segunda linha pela segunda coluna, né? Para achar o valor que vai aqui no encontro da segunda linha com a segunda coluna. Então, 0 vezes 3, 0 vezes 3. 5 vezes 5, 5 vezes 5. 1 vezes 0, 1 vezes 0. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, então 5 vezes 5, 25. Então, na segunda linha e segunda coluna, 25, tá? Aqui vai o 25. Agora, a segunda linha, né, ainda, eu quero saber esse valor aqui, então, segunda linha com terceira coluna. Então, eu tenho que multiplicar a segunda linha deste com a terceira coluna deste. Então, 0 vezes 6, 0 vezes 6. 5 vezes 1, 5 vezes 1. 1 vezes 2, 1 vezes 2. Aqui vai dar 0, 1 vezes 5, 5, mais 2 aqui, 7. Então, o valor que vai na segunda linha e na terceira coluna, no encontro, vai ser 7, tá? Então, está resolvida a multiplicação dessas matrizes, ok? Então, bons estudos e até a próxima!